Olá pessoal, sou o professor Danilo Oliveira. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre a continuidade do assunto etnia e raça, né? A nossa parte 2. Então, dentro de instantes. Bom pessoal, então, né, falando sobre esse assunto aí, né, que a gente já tinha começado, primeira coisa é a questão do neocolonialismo, né? Porque ele vai ser inspirado na questão também da raça, né? Então, como eu falei para vocês aula passada, a raça ela vai ser um argumento que no século XIX vai ganhar um caráter pretensamente científico, né? E aí vai ser utilizada para colocar uma suposta superioridade do homem branco sobre as outras etnias. Então, o que ocorre é que nós teremos aí o neocolonialismo na África e na Ásia. Então aqui está uma foto mostrando aí na África, né? O que acontece? O homem branco, a ideia que se vai colocar aí no neocolonialismo é que ele levaria a civilização para os povos da África e da Ásia, né? Porque supostamente aí a África e a Ásia não teriam civilizações, né? Então o fardo do homem branco é levar esse quesito aí, essa questão para os homens e mulheres, né, crianças e idosos dos outros continentes, né, que não tinham alcançado isso ainda, né? Então a África, né, vai ser alvo, a Ásia vai ser alvo também, né? Então só para cravar isso, né? A questão aqui, ó, frase aí, ó, fardo do homem branco, levar a civilização aos povos inferiores, né? Veja que eu coloquei entre aspas ali, né? Porque era uma questão supostamente ali, né, que os brancos consideravam, né, que poderia ser é, aplicada aos povos, né, não europeus, né? Então, esta era a realidade aí. Então, assim, na África, vocês estão vendo essa a imagem de cima e de baixo ali, ó, vocês podem ver que estão ali os europeus discutindo, né, em cima de uma mesa ali, né, onde eles iam atacar, e inclusive tem um japonês ali. E aí o chinês ali desesperado atrás, né? Então você vê ali a rainha da Inglaterra, supostamente, é o comandante da França, aí enfim você tem de outros países, né? Da Alemanha, né? Dos Estados Unidos, enfim, essa era a situação aí da China no século XIX, né? Então isso era o neocolonialismo, né? Então a China era classificada ali como povo amarelo, era o povo inferior. Qualquer povo africano era o povo inferior, né? Porque eram os povos negros, né? Então assim, aí no sentido que queriam dar era de que todos os povos ali nesses continentes eram povos inferiorizados. Nós teremos o nazismo, tá? Então o nazismo ele vai ser uma ideologia que vai ter como ideal a raça pura ariana, né, como se os alemães fossem puros, eles nunca tivessem presenciado misturas, né, raciais, né, enfim, tomando aí que nessa época se acreditava, né, nesse termo de raça, enfim, então os alemães eram puros, né, era isso que acreditava-se lá. O Hitler, né, vai ser o responsável por isso, mas outras pessoas também acreditavam, mas é que ele vai levar isso mais adiante, né. E aí o que ocorre é que judeus, negros, ciganos e eslavos eram considerados inferiores, né? Então judeus, né, o caso clássico aí que a história estuda bastante, negros e ciganos é um pouco menos falado, mas enfim, se sabe que eles também sofriam a segregação, e os eslavos que eram os povos ali do leste europeu, né? Então os povos da Sérvia, né, os povos ali enfim, toda aquela região ali da Bulgária, da Romênia, né, da Hungria, toda aquela região era considerada pelo Hitler uma região inferiorizada, né? Os poloneses, né, que vão ter um grande contingente ali de judeus também, para ele eram povos, todos eles ali que mereciam ser escravizados, né? Mereciam ser explorados, né? Aí vai ter aquela ideia do espaço vital, né? Enfim. E aí você tem aí, ó, uma imagem só para ilustrar. Isso aí é da passagem dos nazistas na Hungria. Então na Hungria eles também impuseram ali que eles tivessem que colocar a estrela de Davi no peito, né? Em alguns lugares eles vão impor a faixa, né, que vai ser presa ali como uma espécie de bracelete, em lugares vai ser a estrela no peito, né? Na Hungria foi esse caso aí.
Então, esse foi o nazismo também, né? Tem a questão racial envolvida aí. Os racistas aí do nazismo também acreditavam, né, nessa ideia de hierarquia entre supostas raças humanas. Forte da questão do racismo aí no século XX, a segregação do apartheid, né, na África do Sul entre 48 e 94. Então, a segregação entre brancos e negros. Então, se acreditava também que os povos europeus e não europeus não poderiam estar juntos, teriam que fazer as funções separadas. Então, se fosse a escola, você teria lugar para a escola para brancos, a escola para negros, né? Transporte para brancos e transporte para negros, em locais públicos, assentos para os brancos e assentos para os negros, né? Então, tem aqui uma imagem que é do estádio Bloemfontein, que inclusive foi uma das sedes da Copa de 2010, mas isso aqui é uma imagem lá dos anos 60, tá? Uma foto que mostra aí o lado branco e o lado negro dentro do estádio. Tá? Então isso aqui era uma imagem muito comum, né? Às vezes até em bancos para esperar ônibus acontecia também essa segregação. Bom, pessoal, então isso aí é a realidade do racismo no século XX. Vejam que foi longe, né? Então essa ideia de hierarquia racial foi muito longe, né? Ela determinou sistemas de governo, né? No caso da Alemanha, no caso da África do Sul. Então vejam aí, mesmo com o Holocausto sendo ali desvendado, mesmo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, vejam que a África do Sul, mesmo assim, fez um regime racial, né? Então, para vocês verem que as ideias elas demoram para ser mudadas, né? Não é de uma hora para outra. Então, isso aí só foi mudar com a luta lá do Nelson Mandela, né? Que acabou sendo solto lá em 1990. Depois de solto, foi lá, ganhou a presidência da África do Sul e acabou eliminando as leis do apartheid. Nós temos também uma tentativa de mudança dessa situação, tá? Então, o que vai acontecer? Depois da Segunda Guerra Mundial, a ONU, criada aí já no ano de 1945, último ano da guerra, vai se preocupar com a questão do racismo e vai tentar captar estudos ali que já aconteciam dentro da academia, principalmente lá nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, mas principalmente na França, porque a França era o grande foco ali naquela época, de estudos mais avançados nesse sentido, e vai tentar divulgar. E aí vai ter o projeto de divulgar isso, aí a partir do pós-guerra, num livro, Raça e História, do Claude Lévi-Strauss, né? É um livro sensacional, né? Um livro assim, que fala já sobre a questão do combate ao racismo, mas no sentido cultural, porque basicamente o Claude Lévi-Strauss vai dizer que existem muito mais culturas humanas do que supostamente raças, né? Ainda não se tinha certeza absolutamente assim sobre a questão das raças, se eles existiam mesmo ou não, mas aqui se enfatizava a cultura como uma forma de combater o racismo, né? Então o conhecimento sobre a história humana, a história de cada povo. Então isso é o que o Claude Lévi-Strauss vai propor, uma das coisas que ele vai propor nesse livro, né? De 1952, né? Essa é a primeira edição, é um projeto da Unesco, né? Então isso, pessoal, é o que nós temos aí. Aí outros estudiosos vão aparecer falando sobre essa questão. Daqui a pouco eu vou falar de outro muito importante aqui. Em 1990, oficialmente, o Projeto Genoma. Então, o Projeto Genoma, que vai ganhar aí como característica a ideia de estudar o DNA, né, principal objetivo, para estudar ali os 3 bilhões de pares, né, de combinações ali que existem, né, no nosso DNA, né? Então, assim, é uma questão muito complexa, né? É uma questão que exige muitos investigadores, muitos cientistas ali, muitas equipes para estudar, porque são muitos aspectos, muitas características para serem estudadas. Mas, dos anos 2000 para frente, o Projeto Genoma conseguiu confirmar que não existem raças entre os seres humanos. Então, as nossas diferenças de características visíveis, elas são características fenotípicas e não genotípicas. Então, a questão da forma do cabelo, a cor da pele, não é uma questão que define raças, né? Então, nós temos aí só uma espécie, que é a espécie humana. Não existem raças entre os seres humanos, existe a espécie humana.
E nós temos aí então as diferenças entre genótipos e fenótipos, né, que é confirmada aí pelos estudos do projeto Genoma. Então, os genótipos eles têm a ver com características mais da genética e os fenótipos são características mais de adaptação evolutiva. Então, a questão do cabelo, a questão da cor da pele, como eu já falei, enquanto de outra forma, né, lá no século XIX se acreditava que essas características externas, né, como cabelo e cor da pele, eram questões mais profundas que revelavam uma genética diferente, né? Então, tá errado. Então, hoje a gente sabe disso devido ao projeto Genoma. Pessoal, então, por exemplo, assim, né, se você tem ali ancestrais que vieram da África, né, então se a gente pensar assim que a espécie humana surgiu na África, o que acontece? Ela foi se espalhando, né, a diáspora humana, né, foi se espalhando para os outros continentes e a tendência é que o nosso corpo, a nossa pele se adapte à questão da radiação em cada lugar, né? Então, se em lugares que você tem menor incidência de radiação, você precisa então ter a questão da melanina mais concentrada, o que vai acontecer é que a sua pele vai ficando mais clara, né? Agora, em lugares onde você precisa da melanina mais espalhada pelo corpo, o que vai acontecer é que a sua pele ela vai ficando mais escura, né? Então é uma adaptação do corpo, né? Então milhares de anos são necessários para que haja uma mudança drástica aí na questão da pele, né? E nós estamos dentro disso, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, aqui no caso da América, né, que não existem dados conclusivos sobre a chegada do homem à América, por exemplo, mas aí eles variam entre 15 mil e 30 mil anos. 30 mil anos é o mais aceito, né? Então, o que acontece é se a gente pegar lá os povos que provavelmente vieram da Ásia para cá, vieram dali da região do norte da Ásia, né, atravessando o Estreito de Bering, enfim, as mudanças elas estão acontecendo, né? Elas vêm acontecendo, né? Então, a gente pegar a semelhança aí que existe entre os indígenas aqui da América e os povos ali da Papua Nova Guiné, os povos da Oceania, é nítida a semelhança que existe, né? Então, enfim, então são adaptações que vão acontecendo dos seres humanos ao meio em que eles vivem. Então não existe uma genética que coloque ali diferenciação significativa para dizer que nós temos raças entre seres humanos. A raça é o Kwame Anthony Appiah, um filósofo ganês, né? Então tá aqui a foto dele. E está aqui também o livro dele, tá? Tá aqui, ó, Na Casa de Meu Pai. Este é o livro do Kwame Anthony Appiah, né, da editora Contraponto. Então, este livro aqui, ele fala sobre a questão dessas ilusões de raça, né? Tem um capítulo que ele fala sobre isso, que as diferenciações que existem aí na nossa genética não são ali tão significativas para dizer que existem raças entre os seres humanos, né? E aliás, dependendo ali do seu sequenciamento, pode ser que você seja ali geneticamente muito parecido com alguém que está muito distante de você. Então você aqui no Brasil pode ser parecido geneticamente com alguém que mora lá na Sibéria, por exemplo, né? Então tem características em comum. Então não existem raças, né? Isso tem que ficar claro. Bom, pessoal, então vejam aí que tanto nas ciências humanas quanto na biologia existe aí já um consenso de que não há raças. O que há é a etnia, né? Mas a gente sabe que no meio social mais difuso, né, por aí, mais a questão do senso comum, ainda há um prevalecimento sobre a questão da raça, né? Então ainda existe isso, né? Então no meio social é comum a gente ver ainda referências, né? Se o Brasil fosse, por exemplo, colonizado pelos holandeses ou franceses, em vez de ser colonizado pelos portugueses, né, nós não seríamos melhores, né? Daí a gente entra em outra questão, que é a questão do tipo de exploração que se fez aqui, né? Porque se a gente pensar, o Haiti fala francês, e aí, eles são desenvolvidos? Não, não são, né? Então, enfim, são casos e casos, né? Então, a Jamaica é um país desenvolvido, né?
foi colonizado pela Inglaterra, os Estados Unidos também foram. Então quem é mais desenvolvido? Obviamente os Estados Unidos, né? Tiveram lá a colonização de povoamento, a Jamaica não. Então, então são questões aí. Claro que não há uma questão assim do determinismo, né? Não, o povo vai ser pobre para sempre, né? Então assim, se a colonização foi de exploração lá, então para sempre o povo vai ser pobre. Não, pode ser que se forem feitas mudanças significativas no tipo de política do país, né? Do tipo de atividade produtiva, né? Como que a economia e a sociedade vão se comportar ali de uma forma para avançar o país, aí sim o país pode mudar algumas coisas, mas é muito difícil, né? Porque às vezes tem intervenção estrangeira, tem interesses aí de, enfim, empresas enormes. Enfim, mas é isso aqui, eu já estou entrando em outro assunto, né? A gente vai deixar isso para falar em outras aulas, né? Bom, por enquanto aqui, pessoal, era isso, tá? A questão da raça e da etnia, tá? Então, na próxima aula, a gente continua falando aí desses assuntos, né? Provavelmente é um assunto novo. Obrigado.